Pensa na última vez que você quis muito uma coisa, um objeto, uma conquista, uma pessoa, um cargo. Alguma coisa que você olhava e pensava: quando isso for meu, eu vou ficar bem. Você desejou, você correu atrás e, digamos, você conseguiu. Agora responde com honestidade: quanto tempo durou? Quanto tempo levou até aquela conquista virar o novo normal, deixar de te dar aquela sensação e a sua cabeça começar a apontar para a próxima coisa que faltava? Dias, semanas, e aí você já estava querendo outra coisa, com a mesma certeza de antes: quando isso for meu, aí sim eu vou ficar bem. Se você reparar, a sua vida inteira funciona assim, e não é falha sua, é o mecanismo. E o nome que este canal carrega vem exatamente daqui. Arthur Schopenhauer descreveu a existência humana como um pêndulo que balança, sem nunca parar no meio, entre dois pontos. De um lado, a dor, aquilo que você sente quando quer algo que não tem. Do outro lado, o tédio, aquilo que você sente quando finalmente consegue. A vida oscila entre esses dois, e a felicidade que você imagina, aquele estado estável e cheio de contentamento, é justamente o ponto onde o pêndulo nunca fica. Hoje eu vou te dar 7 verdades sombrias sobre a felicidade. E te aviso desde já, elas vão desmontar uma coisa que você acredita desde criança. Mas fica até o fim, porque na 7ª eu vou te mostrar o que Schopenhauer oferece no lugar da mentira que ele derruba. E é mais útil do que qualquer promessa de felicidade que já te venderam. Antes, o aviso de sempre: este não é um vídeo motivacional. Eu não vou te ensinar a ser feliz em 5 passos. Vou fazer o contrário. Vou te mostrar por que a busca pela felicidade, do jeito que você aprendeu a fazer, é a própria fonte da sua infelicidade. Se você quer manter intacta a sua fé de que um dia vai chegar lá, fecha agora. Sem ressentimento. Aqui a filosofia não é remédio, é diagnóstico. Primeira verdade sombria: a felicidade não é uma coisa que existe, é só a ausência momentânea de dor. Começa pela mais difícil de engolir, porque ela inverte tudo. Você pensa na felicidade como uma coisa positiva, uma presença, algo que chega e preenche. Schopenhauer diz que isso é uma ilusão de ótica. O que realmente existe, o que tem peso e presença, é o sofrimento. A felicidade é apenas o que você sente nos breves intervalos em que um sofrimento parou e o próximo ainda não começou. Repara na sua própria experiência, porque a prova está lá. Você não sente os seus órgãos quando eles estão saudáveis. Você só descobre que tem um dente quando ele dói. Você não passa o dia sentindo a alegria de não ter uma dor de cabeça. A saúde, o bem-estar, o contentamento, tudo isso é silencioso. É a ausência de um problema. E no instante em que um problema aparece, ele ocupa toda a sua consciência. Isso significa uma coisa perturbadora. A felicidade é negativa. Ela não é o preenchimento de um vazio. Ela é o vazio momentâneo de dor. E é por isso que ela é tão difícil de segurar. Você não pode acumular uma ausência. Você não pode guardar um silêncio. No segundo em que o próximo desejo aparece, e ele sempre aparece, a ausência acaba e a dor volta a ocupar o centro. A primeira verdade, então: você passou a vida tentando conquistar uma coisa positiva chamada felicidade. Mas ela nunca foi uma coisa. Ela sempre foi só o intervalo de silêncio entre dois sofrimentos. E ninguém constrói uma vida em cima de um intervalo, do mesmo jeito que ninguém constrói uma casa em cima de uma pausa. Segunda verdade sombria: todo desejo nasce de uma dor. Então querer já é sofrer. Aqui a coisa fica mais funda e mais implacável. De onde vem um desejo? Pensa nisso de verdade. Um desejo é a sensação de que falta alguma coisa. Você quer o que não tem. E essa falta, esse buraco entre o que você é e o que você quer ser, essa distância é exatamente o que chamamos de sofrimento. Desejar é, por definição, estar em falta. É estar incompleto e sentir isso.
Schopenhauer via o ser humano como movido por uma vontade que nunca se satisfaz. A gente é feito de desejo, e o desejo é uma fome que não tem fundo. Você quer, e enquanto não tem, você sofre pela falta. Aí você consegue. E o que acontece? A satisfação dura um instante, e logo aquele desejo morre, dá lugar a um vazio, e desse vazio nasce o próximo desejo. E o ciclo recomeça. Presta atenção na crueldade dessa engrenagem. Enquanto você não tem o que quer, você sofre por não ter. Quando você consegue, o prazer é breve e logo vem o tédio, que é outra forma de sofrimento. Não existe o ponto de descanso. O desejo insatisfeito dói. O desejo satisfeito entedia. E entre uma coisa e outra, aquele lampejo de prazer que você confunde com a felicidade e que dura o tempo de um suspiro. A segunda verdade, então, você acha que sofre porque ainda não conseguiu o que quer e que vai parar de sofrer quando conseguir. Mas o sofrimento não está na falta de uma conquista específica, ele está no próprio ato de querer, e você nunca vai parar de querer. Terceira verdade sombria. Todo prazer que você alcança decepciona, porque a imaginação prometeu mais do que a realidade pode dar. Essa você já viveu dezenas de vezes, e provavelmente nunca prestou atenção. Antes de conseguir uma coisa, você a imagina. E a imaginação é uma mentirosa generosa. Ela pinta a conquista com cores que a realidade não tem. Ela te mostra a promoção sem o cansaço que vem junto, a casa nova sem as contas, o relacionamento sem os dias comuns. A imaginação te vende uma versão da coisa desejada que é pura, concentrada, sem os detalhes cinzentos que fazem parte de tudo que é real. Aí você consegue, e a coisa real chega, com todo o seu peso comum, com os seus defeitos, com a decepção inevitável de que ela é apenas ela mesma, e não a fantasia que você construiu. Schopenhauer observou que o desejo tem sempre mais valor antes de ser satisfeito do que depois. O objeto desejado brilha à distância. De perto, é só um objeto. E aqui está o detalhe que fecha a armadilha. Depois da decepção, você não conclui que o problema era a expectativa. Você conclui que escolheu o objeto errado. E imediatamente projeta a mesma fantasia intacta em um novo objeto. Um pouco mais adiante. A promoção decepcionou? É porque eu preciso de uma promoção maior. A casa não bastou? É porque eu preciso de uma casa melhor. Você nunca desconfia do mecanismo. Você só troca de alvo. A terceira verdade, então, não é que você ainda não encontrou a coisa certa que vai te satisfazer. É que nenhuma coisa pode cumprir o que a sua imaginação promete. Porque a imaginação sempre promete mais do que qualquer realidade cabe. A decepção não é um acidente, é a regra. Quarta verdade sombria. Quando você finalmente consegue tudo, o pêndulo não para na felicidade. Ele bate no tédio. Aqui, a maioria das pessoas leva um susto, porque contraria a lógica inteira da vida delas. A gente imagina que o sofrimento vem da falta. Logo, se você tivesse tudo, se nada te faltasse, você seria feliz. Schopenhauer diz que não. Ele diz que quando a falta desaparece, um outro monstro entra pela porta que a dor deixou aberta. O tédio. Olha os exemplos, porque eles estão por toda parte. Pessoas que conquistaram tudo o que sonhavam e se veem, de repente, com um vazio que não sabem nomear. O domingo à tarde, depois que todas as tarefas foram feitas. As férias no paraíso em que, no terceiro dia, bate uma inquietação estranha. O tédio é o que sobra quando não há mais nada faltando. E ele é insuportável. Tão insuportável que as pessoas fazem qualquer coisa para fugir dele. Criam problemas, brigam, buscam riscos, inventam novos desejos só para ter de novo o que perseguir. Porque a verdade escondida é essa. O ser humano não suporta ter o que quer. Ter significa parar de desejar, e parar de desejar é encarar o vazio de uma vontade que ficou sem objeto. Por isso o pêndulo balança de novo. Do tédio, você fabrica um novo desejo para ter de novo a dor da falta, que pelo menos te mantém ocupado. E assim,
entre a dor de querer e o tédio de ter, a vida passa inteira, sem nunca encostar no meio. A quarta verdade, então: conseguir tudo não te levaria à felicidade, te levaria ao tédio, que é o rosto da felicidade quando ela finalmente chega e se revela vazia. A falta te faz sofrer, mas a ausência de falta te apavora. Se essa te acertou, se você já sentiu o vazio estranho de conseguir o que queria, escreve nos comentários 3 palavras: o pêndulo balança. Quinta verdade sombria: mesmo satisfeito, você olha para o lado e a comparação recomeça tudo. Como se o ciclo interno já não bastasse, existe ainda um mecanismo externo que garante que você nunca chegue. Suponha que por um momento você tenha o suficiente, que os seus desejos estejam, por um instante, em paz. Basta você olhar para o lado, e lá está alguém com mais dinheiro, mais reconhecimento, mais talento, uma vida que parece de fora mais completa que a sua. E naquele instante o que era suficiente vira insuficiente. Não porque você perdeu algo, mas porque a régua se moveu. Schopenhauer notava que a nossa satisfação quase nunca é absoluta. Ela é relativa, medida contra os outros. A gente não pergunta: eu tenho o bastante para viver bem? A gente pergunta, sem perceber: eu tenho tanto quanto aquela pessoa? E como sempre vai existir alguém com mais em alguma coisa, a comparação é uma corrida sem linha de chegada. Você corre, alcança quem estava na sua frente e descobre que agora enxerga um novo grupo mais à frente, que antes você nem via. E há uma inversão cruel aqui. Quanto mais você sobe, mais refinada fica a sua comparação e mais sofisticadas ficam as coisas que passam a te faltar. O pobre inveja o pão do vizinho. O rico inveja o iate maior. A escada não tem topo. Cada degrau só revela o próximo. A quinta verdade, então: mesmo que você silencie os seus desejos por um momento, a comparação com os outros reabre a ferida na hora. Enquanto a sua felicidade depender de estar à frente, você entregou o seu contentamento para uma corrida que, por definição, não termina. E repara no absurdo final disso. A pessoa que você inveja, que parece ter chegado, está nesse mesmo instante olhando para cima, para alguém que ela considera acima dela, e se sentindo exatamente tão incompleta quanto você. A escada inteira, de baixo até em cima, está cheia de gente olhando para o degrau seguinte. Ninguém olha para baixo e descansa. E quem está no topo inventou, para não descansar, um topo imaginário mais alto. Sexta verdade sombria: e agora eu viro o espelho. Você está adiando a sua vida para um quando, e esse quando é uma miragem. Se durante o vídeo inteiro você pensou: que visão deprimente da vida, nem para. Porque agora a coisa fica pessoal. Repara na estrutura secreta dos seus pensamentos sobre o futuro. Ela quase sempre tem a mesma forma. Quando eu terminar os estudos, aí a vida começa. Quando eu pagar essa dívida, aí eu relaxo. Quando os filhos crescerem, aí eu vivo para mim. Quando eu conseguir aquele valor no banco, aí eu fico tranquilo. Você não está vivendo. Você está esperando a vida começar e colocou o início dela sempre depois da próxima conquista. Mas repara no que este vídeo inteiro te mostrou. Quando o quando chega, ele não entrega o que prometeu. Ele vira o novo normal e imediatamente surge um novo quando mais adiante. Você passou a vida inteira na sala de espera, achando que a consulta ainda vai começar, sem perceber que a sala de espera era a vida. Ela era isso o tempo todo. Não havia uma vida melhor esperando depois da próxima conquista. Havia só mais espera. E aqui está o ponto que impede este vídeo de ser só pessimismo. O erro não está em você não ter conquistado o suficiente. O erro está na estrutura: quando X, então serei feliz. Enquanto a sua vida boa estiver sempre no futuro, condicionada à próxima coisa, ela nunca vai ser agora. E agora é o único tempo em que a vida acontece. A sexta verdade, então: você não está infeliz porque ainda não chegou. Você está infeliz porque organizou a sua existência inteira em torno de um depois
que por natureza nunca vira agora. Você está adiando a única coisa que você tem. Sétima verdade sombria. E agora tudo se inverte. Depois de 6 verdades, a conclusão fácil seria o desespero. Se a felicidade é uma ilusão, se querer é sofrer e ter é entediar, então para que viver? Isso está errado, e a resposta de Schopenhauer, que é surpreendente vindo do filósofo mais pessimista que já existiu, é a coisa mais importante deste vídeo. Ele não diz para você buscar a felicidade positiva, porque ela não existe. Ele diz para você mudar completamente o objetivo. Pare de tentar somar prazeres. Comece a tentar subtrair sofrimentos. Escuta a diferença, porque ela muda tudo. O tolo persegue o prazer e passa a vida frustrado, porque o prazer é breve e sempre decepciona. O sábio, diz Schopenhauer, busca apenas a ausência de dor. Ele não pergunta, o que vai me deixar em êxtase? Ele pergunta, o que vai me poupar de sofrimento desnecessário? E essa é uma meta que, ao contrário da felicidade, pode de fato ser alcançada. Uma vida tranquila, sem grandes dores, com as necessidades supridas e as expectativas baixas, é a coisa mais próxima da paz que um ser humano pode ter. Não é empolgante, mas é real. E tem uma segunda parte, ainda mais importante. Schopenhauer aponta os únicos prazeres que escapam do pêndulo, os prazeres que não nascem do desejo de possuir, as alegrias do intelecto, a contemplação da beleza, na arte, na natureza, na música, o conhecimento buscado por si mesmo. Repara que essas coisas não seguem o ciclo da vontade. Você não as consome e fica entediado. Você não as possui e as perde o valor. Elas se renovam. Um homem que aprende a encontrar prazer em pensar, em contemplar, em compreender, tem uma fonte de contentamento que não depende de conquistar a próxima coisa, porque não é uma fome, é uma presença. A sétima verdade, então, você nunca vai vencer o pêndulo tentando ficar preso no ponto da felicidade, porque ele não existe. Mas você pode sair do pêndulo, baixando as expectativas, buscando a paz em vez do êxtase e cultivando as alegrias que não vêm do desejo de ter. Não é a felicidade que te prometeram. É melhor, porque é possível. Vamos segurar as 7 antes que a luz apague. A primeira. A felicidade não é uma coisa positiva, é só a ausência momentânea de dor. E ninguém constrói uma vida em cima de um intervalo. A segunda. Todo desejo nasce de uma falta. E a falta é dor. Querer já é sofrer, e você nunca vai parar de querer. A terceira. Todo prazer decepciona, porque a imaginação promete mais do que a realidade cabe. A decepção é a regra, não o acidente. A quarta. Conseguir tudo não traz felicidade. Traz tédio, que é o rosto vazio da felicidade quando ela chega. A quinta. A comparação com os outros reabre a ferida sempre. A corrida por estar à frente não tem linha de chegada. A sexta. Você adiou a vida para um quando que nunca virá agora. A sala de espera era a vida. E a sétima. A saída não é buscar o prazer, é subtrair a dor, baixar as expectativas e cultivar as alegrias que não vêm do desejo de possuir. Schopenhauer é o filósofo mais sombrio da história e ainda assim repara no que ele fez. Ele não te deixou no escuro. Ele derrubou uma mentira que faz milhões de pessoas viverem correndo atrás de um horizonte que recua a cada passo, e no lugar dela ofereceu uma meta modesta, mas alcançável. Menos sofrimento, expectativas honestas e o refúgio das coisas que alimentam a mente sem precisar ser possuídas. Ele não prometeu o paraíso. Ele te ensinou a parar de se torturar procurando por ele. Então, essa semana, uma tarefa. E ela vai contra tudo o que te ensinaram. Escolhe uma coisa que você anda dizendo a si mesmo que vai te fazer feliz. Aquele, quando eu conseguir X, aí sim. Você sabe qual é. E faz o seguinte exercício com honestidade. Pergunta a si mesmo, quando eu conseguir isso, quanto tempo a sensação vai durar, de verdade, antes de virar o novo normal? E depois dela, qual vai ser o próximo quando que vai aparecer?
Se você for honesto, você vai conseguir prever o próximo desejo antes mesmo de realizar este. E nesse momento você vai ver o pêndulo com os seus próprios olhos. E aí, no lugar de mirar a próxima conquista, faz uma coisa pequena e subversiva. Escolhe um único momento comum do seu dia, hoje, e repara que, neste momento, não falta nada essencial. Você está respirando, não está com dor aguda, tem o que precisa para hoje. Esse momento, que você sempre atravessou correndo para chegar no próximo, é a coisa mais parecida com a felicidade que existe. Não porque ele é extraordinário, mas porque por um instante o pêndulo parou e você finalmente reparou. E uma coisa séria, porque este canal não brinca com isso. Existe diferença entre a insatisfação filosófica de que este vídeo fala, que é da condição humana, e uma tristeza real que não passa, um vazio que dura semanas, uma sensação de que nada mais tem sentido. Se for esse o seu caso, isso não é o pêndulo de Schopenhauer, e não se resolve com filosofia. Procura uma pessoa de verdade, um profissional, alguém de confiança. Baixar expectativas é sabedoria, mas tristeza profunda e persistente é outra coisa, e ela merece cuidado de verdade. E agora me diz, qual das 7 te atingiu mais fundo? Não a mais inteligente. A mais desconfortável, aquela que você já começou a rebater na cabeça enquanto eu falava. E responde a outra, que é a que interessa. Qual é o quando que você anda usando para adiar a sua vida? Escreve em uma frase. Botar ele em palavras é o primeiro passo para parar de esperar por ele. Se este vídeo te alcançou, deixa o like. É assim que ele chega em alguém que está agora mesmo correndo atrás de um horizonte que nunca chega. E se inscreve. Todo domingo, a gente desce mais um pouco. Viva sem se enganar.